Cânon de dragão marinho foi solado, o passado de Casa de Eliminados foi revelado e muito mais no excelente 6º capítulo de Re-Rise of Poseidon, a saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco escrita pelo mestre Suda Tsunagami. E agora chega de sentimentalismo! A deusa Nêmesis percebe que Belerofonte e Terpsícore foram derrotados ao observar duas estrelas cortando o céu. E nesse momento, dois de seus servos restantes aproximam-se, dizendo que aquilo não era nenhuma surpresa, afinal, seus adversários são os generais marinas de Poseidon. Os guerreiros se prontificam a entrar em batalha ao perceber que alguns dos marinas já tinham invadido aquele santuário. Io, Baian, Isaac, Sorento e Krishna, esses últimos já envergando suas poderosas Erxchaos. Mas a deusa, confiante de sua vitória, nega dizendo que em breve a Terra e os humanos serão eliminados e a vida temporária dos marinas acabará. Então eles devem apenas observar, já que não existem preocupações por hora, pois os inimigos estão nas mãos de Cadmo. Enquanto isso, a batalha entre Cânon de Dragão Marinho e Casa de Eliminados contra Cadmo de Presa de Dragão continua. Se você não viu o vídeo sobre o capítulo anterior, vou deixá-lo nos cards e no final deste aqui, assim como a playlist com todos os vídeos dessa série. O espírito começa a sua apresentação da forma clássica, dizendo seu nome e querendo começar o discurso de "Vocês terão que passar por mim!". Porém Cânon, afrontoso como de costume, o interrompe, dizendo que já tá ligado. E o inimigo pergunta se humanos como eles realmente achavam que poderiam vencê-lo. Os marinas nem se dão ao trabalho de responder. Eles só queriam saber se o espírito era tão forte quanto aparentava e decidem tirar isso à prova. Cânon ataca com sua explosão galáctica e ao mesmo tempo Casa usa sua técnica Choque da Salamandra, formando assim a inigualável Explosão da Lagartixa. Ou será que é o Choque das Galáxias? Se considerar a dublagem brasileira, seria a Explosão Satânica, ou até mesmo a Salamandra Galáctica. Deixa aí nos comentários qual que é o melhor nome para essa combinação. Cadmo recebe os golpes com as mãos como se fossem simples bolas de tênis, porém feitas de cosmo puro. Após segurá-las, ele junta as duas massas de energia em uma só e as lança de volta contra seus adversários. Boquiabertos com o que viam, os generais não têm tempo para se defender e são atingidos pela junção de suas próprias técnicas, que os lança para cima e os fazem cair, adivinha só? De cabeça no chão. Tô falando, minha gente, Sudão é filho do Kurumada Sensei, o herdeiro do traço ardente. Ele sabe que a parte mais pesada de um personagem de Saint Seiya é sempre a cabeça. Enquanto os dois são caídos, o espírito reconhece que os ataques geraram uma grande pressão e que se ele tivesse demorado um pouco mais para rebater, teria quebrado o pulso. Algumas pessoas, também conhecidas como Canetes, os fãs do Cânon, acharam exagerado esse feito, já que a Explosão Galáctica é dita como o ataque com maior poder destrutivo entre os Cavaleiros de Ouro. Mas Cadmo é um personagem novo e um herói lendário dos tempos mitológicos, ou seja, ele não está atrelado a nenhum nível de poder pré-existente na franquia, considerando que acabou de chegar no rolê e, além disso, tem uma justificativa plausível em sua origem para ser poderoso. Portanto, não vejo motivos para considerar esse feito incoerente. Existe uma lacuna de poder muito grande entre um Cavaleiro de Ouro e um deus. Nesse caso, os espíritos devem se encaixar em algum lugar entre esses dois níveis, muito provavelmente mais próximos de um dourado do que de um deus, mas ainda assim superiores a eles, o que já era para ter dado para notar facilmente através das lutas de Sorento e Krishna, que tiveram muita dificuldade apesar de serem considerados como dois dos mais fortes generais marinas pela maioria da fanbase. Então só não vê quem não quer, pois o autor vem tentando construir de forma coerente o nível dos personagens que ele mesmo criou desde o começo da história. Após se levantarem, Cânon e Casa percebem que o inimigo desapareceu. E enquanto se perguntam como alguém tão grande poderia ter sumido do nada, eles são surpreendidos pelas mãos enormes de Cadmo, que segura ambos por suas cabeças, dá um salto e enterra a cara deles no chão com sua técnica triturador de crânios de dragões. Muito boa essa cena. E aqui já podemos estabelecer que, no mínimo, ele é mais rápido do que a luz, já que Cânon
também não conseguiu enxergar seus movimentos, a menos que depois seja revelado que ele tem alguma habilidade de teletransporte ou coisa assim. E dessa vez o dano causado nos Marinas é bem maior, já que ambos perdem seus elmos, seguindo a tradição de serem sempre as primeiras partes a serem destruídas desde o clássico. Além disso, ficam com a cabeça parecendo uma cachoeira de sangue. Observando seu trabalho bem feito, Cadmo diz aos seus inimigos que eles tiveram o que mereciam por tamanha insolência, mas que agora poderiam descansar em paz. Também explica que os espíritos não são almas comuns e sim almas heróicas, que a diferença vai além da habilidade, já que eles são um grupo seleto eleito pela deusa Nêmesis para auxiliá-la no castigo divino. Seus nomes foram forjados na era mitológica, transcendendo o tempo através das eras, e seus poderes são os mais próximos aos dos deuses. Pode ser impressão minha, mas essa fala aí parece não ser apenas de Cadmo para os generais Marinas, mas também um lembrete do autor para os leitores que pudessem questionar os feitos do personagem. Mais liso do que o Cavaleiro de Golfinho, esse Suda. No final do discurso, ao se virar para partir, Cadmo reconhece que, apesar de serem simples humanos, seus inimigos tinham coragem, e então segue seu caminho. Ou pelo menos tenta, já que os generais se levantam novamente, mesmo com a cara toda lascada. Canon é o primeiro a desafiá-lo, perguntando se ele está com medinho e voltando para casa. O dragão marinho ainda diz para o inimigo não subestimar os generais Marinas de Poseidon, e que ele deveria lembrar os nomes deles. Então se apresenta e o Casa aproveita, deixa e faz o mesmo. Cadmo dá meia volta, dizendo que eles devem ter sobrevivido ao seu ataque graças às escamas. Enquanto Canon diz que voltou a raciocinar graças à pancada na cabeça e entende que se os espíritos são guerreiros da Era do Mito, segundo as histórias, aquele à sua frente era o famoso e valente caçador de dragões, Cadmo. Aqui Suda usa uma referência real para ilustrar a figura de Cadmo. A imagem é a mesma que aparece em uma taça antiga que atualmente encontra-se exposta no Museu do Louvre na França. O espírito confirma que era ele próprio, e o dragão marinho diz que seria uma honra enfrentá-lo, mas que agora era hora de lutar a sério e pôr um fim a seu mito. Cadmo tenta fazer Canon desistir, falando que a diferença de poder entre eles era óbvia, mas que se ele desistisse, o deixaria com vida. O general retruca e responde que essas palavras deveriam ser dele, que vai medir forças com o oponente, que não voltará atrás, e se Cadmo não retroceder, será ele quem desaparecerá. O mandando pra puta abismo do espaço-tempo, Canon usa sua técnica secreta, o Triângulo Dourado, que sinceramente ficou bem da hora, porque ele desenhou o interior da dimensão bem fiel à forma como ela aparece no clássico. Cadmo começa a ser arrastado e, fazendo o possível para resistir, ele questiona que técnica era aquela que o estava puxando para outra dimensão. Dessa vez, Canon quebra a tradição e não faz um tutorial do funcionamento do próprio golpe, já que está sofrendo bagarai para despachar o inimigo graças à força descomunal com a qual ele consegue se prender ao chão com suas pernas. Mesmo assim, ele diz que tanto faz o espírito resistir, já que o seu destino já estaria traçado. Essa parte aqui é bem bacana porque ela mostra que realmente o que importa em Saint Seiya é o nível do Cosmo e não a técnica em si. Apesar de termos alguns rankings de técnicas de poder aqui no canal, fazemos eles só a título de curiosidade e entretenimento mesmo. Afinal de contas, é como aquele exemplo que eu sempre dou. O mesmo meteoro de Pégaso, que no começo não conseguia sequer ferir a China sem armadura, depois consegue arrebentar o Deus da Morte totalmente equipado. Aqui Canon está usando uma técnica que exige um domínio avançado do Cosmo, que permite a ele rasgar uma fenda no espaço-tempo que suga o oponente para uma outra dimensão. Porém, Cadmo parece não ter esse tipo de habilidade dimensional, ao menos pelo que foi mostrado até então. Ele usa o Cosmo apenas para intensificar sua força e velocidade em combate. Um uso semelhante ao que personagens como Aldebaran de Touro, Ayora de Leão ou o próprio Seiya de Pégaso fazem. Apesar disso, por possuir um nível de Cosmo consideravelmente superior ao de Canon, isso permite a ele usar essa imensa força conseguida pela queima do Cosmo, até mesmo para segurar as bordas da distorção dimensional criada pelo dragão marinho. O que significa, como já era apontado pela obra canônica, que mesmo um guerreiro com técnicas aparentemente mais básicas, como simples ataques físicos, pode vir a derrotar alguém com uma grande variedade de técnicas e com golpes mais complexos apenas devido à diferença no nível de Cosmo entre eles. Do outro lado, Casa, percebendo a dificuldade de passar aquele armário para outra dimensão, começa a utilizar seus poderes para vasculhar a mente do adversário, buscando no mais profundo do seu coração.
coração. O caçador de dragões continua resistindo, enquanto Canon se pergunta por que Kaz estava demorando tanto, pois em pouco tempo o Brutamontes iria conseguir escapar da brecha dimensional. Illuminatus, que seguia tentando achar aquilo que era mais importante para o inimigo, fica surpreendido a não encontrar nada. Mesmo indo no mais profundo de sua mente, tudo que ele via era escuridão. Sem uma pessoa, familiares, amigos, ao menos alguém próximo, nada. Kaz pensa que aquilo era impossível. Até mesmo o Wicked de Fênix, que era um cavaleiro sem sentimentalismo, escondia uma debilidade no mais profundo do seu coração. Seria possível que ao passar de milhares de anos, aquele coração mudou tanto que perdeu todos os seus sentimentos? Cadmo direciona um olhar assassino para Illuminatus, que se questiona se teria sido descoberto, enquanto Canon manda ele parar de ser besta e andar logo, porque o limite dele já estava acabando. Assim que o Marina termina de falar, o espírito usa suas forças para se desfazer da dimensão que o puxava, lançando o dragão marinho para os ares mais uma vez e indo na direção de casa. Já tremendo de raiva, Cadmo pergunta o que ele estava fazendo, e sem nem esperar pela resposta, o faz voar com um berry clássico Kurumada Punch. O espírito continua chamando Illuminatus de patético, perguntando o que ele tinha sido capaz de ver dentro de seu coração de 10.000 anos. O general diz não ter visto nada, mas o inimigo não fica satisfeito com aquela resposta e começa a pisoteá-lo. Canon avança com tudo em direção ao espírito, pronto para atacar e pedindo para ele parar de pisotear seu companheiro. Mas o espírito pega a casa pelo pé e usa o próprio general Marina de Illuminatus para atacar Canon, chocando os corpos de ambos de forma violenta. Dá mais um golpe para finalizar e pede para eles ficarem ali quietinhos, esperando a destruição da Terra. Já certo de sua vitória, Cadmo novamente vira suas costas e vai embora em direção ao templo de Nêmesis. Caídos, humilhados, jogados no chão, Canon, que estava mais inteiro, pergunta se Kaz ainda estava vivo. Marina responde que por alguma razão ainda estava, e se desculpa por não ter conseguido ajudar no combate. O dragão marinho apenas ri, dizendo que o outro não precisava se desculpar, já que ele era apenas um gêmeo solitário. Se identificando com seu camarada, Kaz começa a contar sua história, dizendo que cresceu sozinho com seu pai, que sua mãe devia ser louca por ficar com um bêbado como ele e que ela teve uma morte prematura, deixando-o sozinho com o velho. Todos os dias ele desejava ir para longe de seu pai. Kaz acabou virando um delinquente, cometendo pequenos furtos que se transformaram em golpes, chantagens. Ele fazia de tudo o que se pudesse imaginar, menos assassinatos. Fora que ele também era um garanhão, aparentemente, coisa que eu sempre desconfiei, afinal o bicho é bonito demais, bem apessoado, rapaz. Essa parte é genial. O Suda é a melhor coisa que aconteceu na franquia nos últimos anos. Porém, quando pensava já ter conquistado tudo, Kaz só se sentia ainda mais solitário, tentando apenas preencher aquele vazio que surgira em sua infância, e não importava o que ele fizesse, sempre continuava sentindo-se solitário, por ser alguém que jamais conheceu o amor verdadeiro. Até chegar o dia que recebeu o chamado de Poseidon e sentiu que aquele era o seu destino. Como alguém que odiava os deuses e os humanos, ele se sentiu preenchido com a ideia de acabar com tudo em água. Canon também se identifica com o companheiro, dizendo que suas histórias são bem parecidas. E pior que são mesmo. Se você já viu nossa análise sobre o Canon, deve lembrar que as motivações dele são bem semelhantes às de Kaz, relacionadas à solidão, procura por aceitação e busca por pertencimento. Eu achei uma justificativa bastante válida para a personalidade do Kaz. Ser alguém que nunca encontrou algo que pudesse se apegar na vida, que se sente oprimido ou prejudicado pela sociedade e pelo destino e por isso deseja o fim ou ao menos a reformulação total do mundo na forma como ele existe. O que condiz com o que é mostrado em sua batalha contra Ikki, onde ao receber o golpe fantasma, Kaz enxerga Ikki transformado em si mesmo, já que ele era a única pessoa com a qual verdadeiramente se importava naquele momento. Um reflexo da solidão extrema que ele sentiu ao longo de toda a sua vida. A ideologia dos Marinas no geral é um tipo de visão extremista que é bem fácil de seduzir pessoas mais solitárias e que é possível identificar em vários grupos até mesmo nos dias de hoje. Através de pessoas que se fecham em suas bolhas, elegem inimigos em comum, sejam eles reais ou não, isso é o de menos, e se sentem especiais e pertencentes a algo maior por compartilharem uma determinada visão de mundo. E isso vai desde grupos mais idiotas e inofensivos, como os terraplanistas, até coisas bem mais nocivas, como os grupos que se formaram lá pela década de 30 em um certo paísinho da Europa. O próprio Japão imperialista já teve períodos bem sombrios em sua história, onde acabou seguindo essa lógica e avançando de forma desumana contra outras nações vizinhas. No período da Segunda Guerra,
o exército japonês também cometeu atrocidades tão cruéis quanto os próprios alemães. Se duvidar, dá uma pesquisada sobre a unidade 731, por exemplo. Os generais marinhos no clássico eram vilões, mas não se enxergavam como vilões por acreditarem que era certo o que estavam fazendo, porque para eles o mundo estava absolutamente corrompido e sem salvação. Mas essa era apenas a perspectiva de mundo deles. Isaac e Kanon, os únicos com um passado escrito por Kurumada, não eram pessoas nascidas com a índole má, mas sim corrompidas pelas circunstâncias pelas quais eles passaram, ao ponto de acreditarem que um genocídio em escala mundial seria a única solução para aquela realidade que eles conheciam. Eu acho incrível como Cavaleiros do Zodíaco, desde aquela época, já apresentava esses tons de cinza nos vilões. Não que isso justifique os atos ou a lógica deles, mas ao menos os torna um pouco mais críveis. Faz com que você consiga entender como alguém pode chegar até uma linha de pensamento dessa e talvez até possa te ajudar a não cair em ilusões desse tipo. É por isso que eu acho engraçado quando vejo minha irmã chorando por querer que o bonequinho seja mal apenas por ser mal e reclamando quando acrescentam circunstâncias que o corromperam, ignorando que o mundo onde a gente vive não é apenas preto e branco, mal e bom, bonito e feio, direita e esquerda. Sendo assim, as histórias também não precisam ser. E é até melhor que não sejam, para que assim a gente possa aprender com elas. Mas se tu é daqueles que gosta que o cara mal seja mal só por ser mal, fica tranquilo. Tu ainda pode ler, sei lá, Chapeuzinho Vermelho ou alguma outra história mais adequada aí para esse tipo de mentalidade que não consegue entender roteiros um pouquinho mais trabalhados. Depois de toda essa reflexão, tanto minha quanto do próprio Illuminatis, ele se levanta dizendo que não era hora deles desistirem, que eles precisavam mostrar a grandeza de coração que estava no trabalho e no sacrifício de seus companheiros. Então começa a levar seu cosmo ao máximo para que sua mãe pudesse vê-lo dos céus e se sentisse orgulhosa. Cadmo, que estava indo embora, se vira para trás ao sentir um imenso cosmo, enquanto Kanon vê uma luz envolvendo o corpo de Kasa. O espírito se pergunta se aquilo era o efeito do sangue de um deus. E Kasa, após liberar todo o seu cosmo, diz que já que ele era um herói, que veio impor o castigo dos deuses, ele não poderia culpar a teimosia de um vilão. E então é revelada a verdadeira escama de Illuminatis, que ficou bem bonita por sinal, não alterando tanto o design original e deixando apenas um pouco mais detalhada do que antes. É interessante ver como o Kasa, mesmo lutando dessa vez pela sobrevivência da humanidade, ironicamente se chama de vilão. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar esse canal a continuar, considere se tornar um membro, clicando aí embaixo no botão Seja Membro, fazendo a doação pelo Pix ou conferindo os links na descrição e no comentário fixado. E se quiser conferir nossa série completa sobre Re-Rise of Poseidon, vou deixar na tela final desse vídeo. Confere também nosso vídeo sobre Dragon Ball, se tu gosta dessas viagens malucas que eu faço no meio dos vídeos de análise, porque esse daí tá brabo, eu garanto. Dorgas pesadíssimas. Valeu, até mais!